Olá, pessoal. Hoje é dia 16 de abril de 2024, são 8 horas e 35 minutos na capital federal do Brasil. Essa é a nossa segunda reunião de onboarding do TAC Brasil Advocates, exatamente há um mês da data de lançamento oficial do TAC Brasil Advocates, que vai ser em 16 de maio. Mas para a gente poder falar desse nosso segundo encontro, né, que será, assim, praticamente uma continuação do primeiro, eu vou pedir para que a Sandra Sinico aqui faça uma breve apresentação, né, Sandra, sobre o TAC Brasil Advocates, para todo mundo já ficar na mesma linha. Vamos lá, conosco, Sandra Sinico. Bom, muito obrigada por estar aqui, por vocês estarem aqui conosco. O Tech Brazil Advocates ele surge a partir de uma iniciativa fundada em 2013 pelo Russ Shaw, que é um líder de uma rede, uma das maiores redes de advocates do mundo, que congrega 30 mil pessoas, 30 mil profissionais, pessoas conectadas a sistemas de inovação e que se conectam para trocar ideias, para propor sugestões de políticas públicas, trabalhar em conjunto, melhorar empresas, doar seu tempo, porque, no final, todos esses advocates trabalham de forma voluntária, né? Essa instituição sem fins lucrativos, ela surge num momento interessante da Inglaterra, do Reino Unido, né? Onde eles queriam, vamos dizer assim, trabalhar com a base dos profissionais de inovação para dar mais musculatura para o ecossistema, né? Hoje em dia, já a estrutura cresceu muito, né? Começou como a London Tech Advocates, depois foi se espalhando pelo mundo e hoje se configurou no Global Tech Advocates. O Global Tech Advocates está em vários países do mundo, tem 42 grupos de trabalho, inter países, inter especialidades, e o Brasil não tinha essa instituição aqui. Então, o Henry, eu e outros estamos iniciando esse trabalho aqui no Brasil para exatamente ajudar e contribuir para uma maturidade maior do nosso ecossistema, né? Os advocates, o que que eles fazem, né? Eles se conectam e têm, por princípio, ajudar o ecossistema a ser um pouco mais, vamos dizer, mais resiliente, né? E tudo é feito de uma forma voluntária, não tem, ou colaborativa, não tem, vamos dizer assim, não existe vamos dizer, pessoas ganhando dinheiro com isso, etc. É tudo de forma voluntária, mas o fato das pessoas se conectarem e de abrirmos canais para que cada vez mais pessoas se encontrem, seja dentro do Brasil ou do Brasil com o mundo, faz com que o ritmo dos ecossistemas se amplie muito, né? O apoio mútuo de todos os advocates é das pilastras do DNA dessa instituição, né? Então, a gente é proativamente colaborativo. Eu participo da London Tech Advocates desde 2016, essa colaboração ela é muito rica mesmo. A gente várias conexões, várias projetos conjuntos foram feitos através das conexões da London Tech Advocates, né? Aí é uma rede, como eu falei, diversificada, inclusiva de startups, scale-ups, profissionais especializados, empresas, governos, e tudo gira em torno de trocar experiências, ideias, fazer projetos em conjunto, né? O objetivo sempre, no fundo, é dar voz à tecnologia e a indicações, a indicar coisas que a gente possa sugerir para os ecossistemas melhorarem, sejam eles no Brasil ou no mundo, né? Hoje,
se vocês olharem, tem a estrutura é bastante grande, parruda, né? Estamos em vários países do mundo, o Brasil é um que estava faltando, né? Um dos últimos grandes países, né? A faltar. Então, a gente está muito orgulhoso de trazer para cá um movimento desses que eu acho que vai contribuir muito para o nosso ecossistema, porque hoje o nosso ecossistema ele é impulsionado por voluntarismos e por, vamos dizer, ações de pessoas, de indivíduos, de empresas. Não existe um planejamento do nosso ecossistema. Então, ele nasceu de uma forma muito voluntarista e está se desenvolvendo dessa forma. Tem uma característica brasileira, então precisa, eu acho que contribuir para organizar esse ecossistema ou trazer informação organizada é um dos nossos, vamos dizer, maiores objetivos, né? O que a gente acaba oferecendo? Conexões, como eu já falei, eventos, então você pode se conectar, o Brasil se conectando com o mundo de uma forma descomplicada, descontraída. Se você quiser falar com alguém na Índia, alguém na África, alguém na Europa, em um determinado país, dentro de uma determinada especialidade, o fato de vocês serem partes do Tech Brazil Advocates te conecta com o Global Tech Advocates e te conecta com o mundo, né? Nós temos newsletters, obviamente, oportunidades de colaboração, webinars e o contato também com as tendências mais avançadas no mundo. Por exemplo, o Iraklis falou do evento de fintech em Londres, que é super importante. Em junho existe a London Tech Week, que é também um evento muito significativo do encontro do ecossistema mundial lá na cidade de Londres, mas como esse, tem outros em outros países que são oportunidades para quem está no mundo da tecnologia e da inovação, que quer se conectar e às vezes encontra dificuldades no sentido, eu queria falar só com essa especialidade, esse tipo de gente, etc. E se conectando com o Tech Brazil Advocates, você é uma portinha de abertura para ir conectando com a rede, né? E agora eu passo a palavra para o Henry para falar do que nós vamos fazer no Brasil, por que essa iniciativa é importante. Henry, com você. Eu acho que você está mudo. Pedir para você descompartilhar sua tela, Sandra, que eu acho que Sim, aqui sim, tá. sim. Já vou fazer. Isso, legal. Vamos lá, né, pessoal? Bom, primeiro, né, bom dia a todas e todos aqui mais uma vez, né? Bacana, né, a gente ter quase 40 pessoas aqui em plena terça-feira de manhã. Bom, gente, vou começar por essa história do que fazemos, né, com a pergunta que o Álvaro Atair fez para mim, né, o Álvaro lá de Florianópolis, né? Falou, hein, poxa, a gente tem um monte de iniciativa por aí afora, né? Qual que é a diferença desse Tech Brasil Advocates em relação àquilo que já existe, né? Bom, uma delas, vou começar por aquilo que a Sandra acabou de apresentar, né? Que a gente nasce aqui como o braço aqui no Brasil de uma iniciativa global que já completa 10 anos, né? Então, tem muita coisa já feita pelo mundo afora e é legal a gente já nascer conectado, né, com essa iniciativa global. Segundo ponto, Álvaro, que a gente comentou até antes, né? É que mais do que ser mais uma iniciativa, né, a ideia do Tech Brasil Advocates, quando a gente pensou aqui, né, em fazer aqui no Brasil, é a gente justamente conectar muita coisa que já existe aqui. A gente tem dezenas de iniciativas, associações, aliás, centenas delas, né? E acho que uma grande pergunta que a gente faz, né? Pô, mais uma, né? É justamente porque tem muitas mesmo, né? E a gente precisa se conectar mais. Então, a ideia toda não é juntar tudo num lugar só. É usar a diversidade que a gente tem. Então, se tem 10 iniciativas sobre um determinado tema, que bom que temos 10. Temos 10 lideranças, 10 pautas, 10 formas de pensar, de trabalhar, grupos de interesse, né, ou grupos de relacionamento.
Mas o que é bacana é que essas iniciativas todas, uma conheça a outra, né? E tenha como a gente poder se beneficiar justamente dessas interações, né? Então, só citando, né? Tô vendo aqui a Luciana Hashiba aqui, né? Tem bastante tempo, né? Acho que até hoje, né, Luciana, lá muito próxima da Ampay, por exemplo, né? Acho que hoje, eu vou até usar a Luciana assim como outro exemplo de novo, né? Está ali, né? Muito próximo, né? Ali na própria FAPESP, que tem um monte de iniciativa bacana também, né? É, E a gente e a gente pode. pode. Opa, Opa, tá tá tendo tendo. eco aqui, Sandra. Acho que eu vou pedir para vocês mutar o seu microfone que está dando eco, viu, Sandra? Beleza. Mas legal, né? Então a gente tem essas possibilidades, né? De a gente fazer as coisas mais em conjunto. Bom, aí eu vou pedir para vocês uma licencinha aqui para compartilhar uma tela com vocês, para contar um pouco onde a gente está agora também e um pouco daquilo que a gente gostaria de fazer, porque no próprio form que a gente tem, né, de entrada aqui, de ingressos de novos participantes, isso na verdade conecta todo mundo que está nessa reunião, né? Todos já passamos por ali. Deixa eu só compartilhar aqui, eu vou mostrar uma coisinha para vocês. Aqui, ó, vamos lá, né? Eu acho, opa, vocês estão vendo minha tela número 2 aqui agora, né? Não, nós estamos vendo no site. Ah, isso. A minha tela número 2 é o site mesmo, perdão. Né? Então, vamos lá. Então, aqui, né, no site, né, techbrasiladvocates.net.br, né, fala muito do que a Sandra já comentou aqui, né? E tem aqui o formulário de inscrição, né? Quando a gente clica aqui no formulário de inscrição, a gente vai, né, por um nosso form ali, que vocês já passaram por ele, né, que resumidamente, né, pede os dados iniciais ali das pessoas, né, os dados de contato, como precisa ser. Depois, aí vem uma série de perguntas, né, que são interessantes, né, sobre como a gente pode atuar, né, ou se voluntariar atuar, né, agente de conexão local, agente de conexão temático, agente de conexão institucional. E aqui eu vou mostrar para vocês, né, já que é um pouco do resultado que a gente tem, né, a gente está aqui com 465 pessoas, né, que já se juntaram a nós. Muito em breve, né, a gente espera que a gente possa compartilhar mais do perfil das pessoas. O que eu posso dizer para vocês é que realmente é impressionante, né, não só a quantidade de pessoas que a gente tem, mas o perfil delas todas. Né? Muitos de vocês até já se conhecem e falam, poxa, né, que bacana a gente encontrar os colegas que a gente já conhece aqui também, e a gente sabe que são muito ativos, né? Estamos no Brasil todo, só tem um estado que ainda não tem ninguém ainda, ficou faltando preencher com o pessoal do Acre, mas todas as outras 26 unidades federativas, né, a gente já tem representantes, né? Só para dar uma ordem de grandeza, né, a gente tem perto de 174 em São Paulo, e essa fatia pequenininha aqui, né, são perto de 50 pessoas que a gente tem no Rio de Janeiro, 35 em Minas Gerais, e aí vai, né? Bom, falando, né, daquilo que todos, né, passaram por esse fórum, pelo menos que estão aqui nessa reunião, a gente tem uma coisa que chamou muita atenção, né, e a gente destacou até no primeiro encontro, é que perto de 70% das pessoas, né, apontaram ali com score 4 ou 5, né, o interesse, né, ou disponibilidade de atuar como agente de conexão local, né, local, eu digo, da sua cidade, do seu estado, da sua localidade mesmo, né, como agente de conexão. Como agentes de conexões setoriais, a gente tem aqui também, né, perto de 70% das pessoas com score entre 4 e 5. E o institucional um pouquinho menos, mas está beirando ali também os 65, 70% quase, né? Muitas pessoas também que já se voluntariaram a ser agentes de conexão. E mais para frente, aliás, deixa eu descer um pouquinho mais aqui, ó. Aqui a gente tem a questão dos mapeamentos que a gente tem, né? Então, uma das primeiras coisas que a gente tem, né, em qualquer, vamos dizer assim, nova iniciativa aqui no Brasil, né? O Global Tech já tem 10 anos, mas aqui no Brasil a gente está, entre aspas, né, inaugurando aqui a iniciativa. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem é conhecer o terreno, né? Então, o mapeamento de atores no ecossistema, a gente teve uma grande parte, né, mais de 50% das pessoas ali se voluntariaram ali a ajudar ou se dispuseram a ajudar e mapeamento também, né, de encontros, congressos, oportunidades que a gente possa ter, ou mesmo, até mesmo de estratégias nacionais, regionais, setoriais também, né?
é um número grande de pessoas, ainda mais se a gente considerar que o perfil das pessoas que a gente tem aqui conosco, né, é um perfil de realmente de pessoas que já têm um histórico de realização muito grande, né? Então aqui eu vou parar de fazer o compartilhamento, né? Depois de ter dado esse panorama agora, né? Harry, só uma coisinha, só uma coisinha. O mapeamento, a ideia é fazer um mapeamento que seja distribuído e aberto para todos, né? Ah, sim. Bom, essa está falando do que, agora a gente vai falar até do como, né? Sim. Assim, uma outra coisa, vou aproveitar, né, a interferência da Sandra, muito bem feita, é assim, né? Poxa, hein, mas eu já vi uns 30 mapeamentos do ecossistema. Pô, vocês vão fazer mais um? Qual que é a diferença desse mais um em relação aos 30 que a gente tem? A diferença é que esse mais um que a gente tem é que todo mundo vai ter acesso a todos os dados brutos. Então, a planilha do Excel que a gente recupera os dados aqui, todo mundo vai ter acesso a tudo. Que é diferente de eu vou fazer o meu mapeamento do ecossistema, os dados são meus e é meu, né? Não, aqui não. Aqui é um mapeamento colaborativo e todo mundo que colabora ou não vai poder ter acesso a tudo, né? Porque a informação, quanto mais a gente faz fluir, melhor. Isso vale para evento, isso vale para um montão de outras coisas. E mais do que falar, né, tem alguns colegas aqui que já participam, a gente tem várias ações colaborativas do ecossistema de inovação, como, por exemplo, um calendário de eventos que a gente tem, colaborativo, que a gente pega ali, tem umas 12 listas de coletâneas que a gente juntou numa lista só e é aberto para todo mundo. É um Excel que qualquer um pode ter acesso. Então, mais uma vez, né, assim, as pessoas falam, pô, mais um, né? Então, é essa a diferença, né, que a gente tem, que é o fato de ser aberto. Aí, se alguém quiser monetizar em cima dessas informações, não tem problema nenhum, né? Fazemos votos de que monetize muito bem, porque a informação que até gera monetização quer dizer que está sendo bem utilizada, né? E que está atingindo o público e assim por diante, né? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco, né, sobre, assim, alguma coisa dos próximos passos. No nosso primeiro encontro, teve muita gente falando assim, não, mas quando a gente começa, quando que abre o grupo, eu já quero sair... A gente fala assim, né? Gente, a gente está numa fase embrionária, né? Daqui a um mês vai ser lançada a nossa iniciativa, né? Então, vocês que estão aqui hoje, né, fazem parte de uma coisa que a gente está chamando de fase embrionária mesmo, né? Nós todos que estamos aqui vamos fazer parte de uma história muito bacana, que é antes mesmo do nascimento, já estamos trabalhando ali, né, pela construção, né, do Tech Brasil Advocates. Bom, qual que é alguns dos próximos passos que a gente vai ter, né? A gente deve, ao longo desse um mês que ainda tem pela frente, fazer contatos individualizados com cada uma das 400 e tantas pessoas que já se inscreveram para entender um pouco melhor, né, como nós podemos, como as pessoas gostariam de interagir por meio do Tech Brasil Advocates, as contribuições que gostariam de fazer, as demandas que têm em relação a canal, tudo isso, né? Algumas a gente deve fazer até por trocas individuais de mensagens. Talvez a gente tenha alguns formulários adicionais também, né? Porque a gente está nessa fase de conhecimento, inclusive de autorização de divulgação de dados que a gente tem das pessoas, né? Então, tá essa questão, né, de entender um pouco melhor o perfil das pessoas que a gente tem no nosso time, né? As nossas demandas, as nossas ideias. Tem um outro passo muito importante, que é o uso de um canal de comunicação que seja mais adequado e mais produtivo do que, aí sim, mais um ruidoso e improdutivo grupo de WhatsApp. Eu não sei em relação a vocês, mas acho que para uma boa parte das pessoas já deu o que tinha que dar esse negócio de grupo de WhatsApp que a gente tem, né? Virou uma ferramenta de contraprodução, né, ao invés de ser de produtividade. E para isso, a gente deve utilizar uma plataforma que já vem sendo utilizada por vários atores do ecossistema aqui do Brasil e pelo mundo afora, que é a plataforma do World Labs, que, por exemplo, a gente tem o Catalisa Hub, né, que a gente tem que é capitaneado, né, puxado pelo Sebrae, que é feito é usado no World Labs. A gente tem várias outras organizações que também vão usar cada vez mais o World Labs também. Deixa eu até compartilhar aqui a tela rapidinho. Né? Eu não queria demorar muito mais do que nessa parte aqui, não, pessoal, porque a gente
A parte mais importante hoje é a parte da nossa interação, né? Mas só para mostrar, né? Isso aqui, pessoal, isso aqui é a página do Word Labs que a gente tem. A gente ainda está no modo gratuito da ferramenta. Qualquer pessoa pode criar uma conta no Word Labs, criar uma comunidade no Word Labs, né? No modo básico, não tem custo nenhum. No nosso caso, a gente vai fazer uma assinatura, né? Depois a gente até discute como a gente pode fazer uma vaquinha, um rateio disso tudo, mas não é o mais importante agora, né? E o que é legal, né, do Word Labs, que ela é uma ferramenta para comunidades, né, para gestão. Então, a gente vai poder ter vários grupos aqui dentro, né? Então, exemplos, né? Pode ser grupos regionais, grupos setoriais, grupos com perfis, como, por exemplo, só CEOs, só presidentes de associações, por exemplo, a gente pode ter esse tipo de coisa aqui. A gente tem fóruns de discussão, né? Então, ao invés de ficar aquelas mensagenzinhas lá no WhatsApp, a gente pode ter threads, né, de cadeias de discussão organizadas, pode ter a questão, né, tanto aí de marketplace, que pode ser tanto chamadas para participação, até mesmo, né, cursos, seja lá o que for, né, ou materiais, pode ter uma área de membros, e aí uma coisa bem legal, né, porque aqui a gente tem uma área de membros organizada, que é melhor do que você ficar postando o seu perfil no grupo do WhatsApp, como a gente costuma fazer, né? Você fala, cara, quem é que faz parte desse negócio? Eu já entro ali, já vejo o perfil dos meus colegas, vejo em que grupos que estão, onde não estão, e assim por diante, tá? Então, a gente deve usar aqui o Word Labs como uma plataforma, inclusive na terça-feira da semana que vem, nesse mesmo horário, na verdade, um pouquinho mais tarde, 9 horas da manhã, a gente vai ter um treinamento, né, de todo mundo que queira conhecer melhor a parte de administração do Word Labs, vai ser convidado. A gente só não colocou tudo num convite só porque fica poluindo muito, né? Então, terça-feira que vem, 9 horas, para quem quiser conhecer o Word Labs, independente do Tech Brasil Advocates, porque essa é uma plataforma aberta, né? E, estão convidados. A gente já mandou, acho que é no e-mail que a Sandra encaminhou, né, pelo Tech Brasil Advocates para todo mundo, acho que até já tinha o link, mas a gente vai usar aquela nossa comunidade também, né, que a gente tem. Ah, e só para falar da comunidade e dos grupos de WhatsApp, a gente está mantendo silencioso até mesmo a data de lançamento, porque tem muita gente para entrar e é legal quando a gente vai começar alguma coisa, a gente ter pelo menos o grupo, né, todo mundo a bordo, para a gente começar e começar legal e não ter que ficar repetindo várias vezes, tá bom? Bom, pessoal, Sandra, eu acho que com isso, né, a gente meio que apresentou, falou um pouco daqui dos próximos passos. Ah, coisa muito importante, né, Sandra? Já comecei falando aqui na reunião do dia 16 de maio, daqui exatamente um mês, 10h30 da manhã a meio-dia e meia, em São Paulo, no bairro da Vila Madalena, ali no Beco do Batman, para quem conhece, né? A gente vai ter o lançamento oficial do Tech Brasil Advocates. O Russ Shaw está vindo da Inglaterra para o Brasil para fazer esse lançamento. Então, a gente vai ter a oportunidade, né, de ter nosso primeiro encontro presencial mesmo, entre todos os membros, né, com participação do Russ, né? Inclusive, tem vários colegas até de outros estados que estão se programando para vir para São Paulo, né? De fato, é assim, a gente entende que a gente está escrevendo uma parte importante, né, da história do que a gente tem no ambiente de inovação aqui no Brasil, né? Uma rede tão aberta assim. Então, fica um convite para todos, né? Sandra, eu vou pedir para você me complementar. Enquanto isso, né, eu vou aqui até daqui a pouco, um minutinho só vou pegar aqui para poder depois abrir o microfone de todo mundo, né, Sandra? Mas, por favor, Sandra, me complementa aqui, né, naquilo que eu acho que ficou faltando, por favor. Eu acho que você passou por todos os pontos. Acho que é interessante vocês virem para o evento de lançamento, que vai ser numa galeria de arte, no núcleo do Beco do Batman, porque o Russ é uma figura interessante de se conhecer, de interactuar e também entender melhor como você pode interactuar internacionalmente, né? Eu vou passar a palavra para Lucy. Não, Lígia. Lídia, desculpa. Sem óculos fica difícil. Eu só vou pedir para todo mundo, né, que Olá, bom quiser fazer dia. pergunta aqui, vai levantando a mãozinha ali, a gente vai ajudando, Vai tá bom? respondendo para fechar Vamos, depois o.
Isso. Vai lá, Bom Lígia. Precisa dia, falar. meu nome é Lígia, eu sou consultora de inovação da Ferraro Projetos, da Mariana, lá no Piauí. Eu gostaria de saber a respeito dos encontros, dos encontros do TBA, no formato, ai, desculpe, no formato presencial. Sempre vai ocorrer em São Paulo ou vai existir em vários estados do Brasil também? Lígia, a Não, a resposta ideia... Vai, Bom, pode, passar. pode continuar. Vai, Sandra. Manda bala. Você Não, fala? a ideia é que as pessoas que estão nos seus núcleos, né, façam seus encontros locais, né? E tem uma série de coisas que a gente vai estimular e depois interactuar online. Então, a conexão, vamos dizer, brasileira, interestados, provavelmente será sempre online. Claro que nós queremos, por exemplo, existem encontros globais dos advocates. Nós vamos ter um encontro global agora, dia 12 de junho, em Londres, né? Que é onde tudo nasceu. Então, a maioria das pessoas vai para lá, é um encontro enorme, onde a gente se, assim, é literalmente o mundo, a gente se encontra para discutir várias coisas e os líderes têm outros encontros separados para falar dos seus desafios, porque tem países como a Índia, né, mesmo o continente africano, etc., que são grandes, né, como o Brasil. Mas, do ponto de vista da estrutura, é importante que o ambiente local nós vamos ter várias tarefas. Por exemplo, mapear o seu ambiente local, né? Na sua cidade, no seu estado. Nós vamos organizar isso de uma forma muito estruturada dentro da plataforma do World Labs, né? E tudo isso, além disso, eventos que possam ser interessantes para discutir temas locais, né? E depois trazer resultados dessas discussões para o nacional, né? E aí, eventualmente, ainda é muito cedo para falar, mas a gente vai ter um encontro brasileiro, né? Então, aí, uma vez por ano, a gente se encontra nacionalmente para trabalhar, para trocar ideias, para propor políticas públicas, enfim, para o que for. Perfeito. Maravilhoso, obrigada. Obrigado, Lígia, pela pergunta, né? E bem que a Sandra comentou, né? O que a gente tem aqui é uma coisa do estímulo ao regional, né? Aproveitando sua pergunta, Lígia, entre nos pontos do formulário, você vai ver que aparecia assim, né? Você se voluntaria a ser um ponto de conexão local ou regional, né? Então, o normal, né? Um dos primeiros passos que a gente vai ter até ali dentro do World Labs, é a gente começar a reunir as pessoas das localidades, né, dentro ali de grupos, num primeiro momento no ambiente online, para depois a gente poder também estender isso para o ambiente, evidentemente, presencial, né? E até um outro comentário que as pessoas fizeram, né, a grande tendência que a gente tem é aproveitar os grandes eventos e grandes encontros que a gente já tem acontecendo nacionalmente, né? Então, tem os vários summits, né? Tem o Web Summit, South Summit, Startup Summit, Gramado Summit, aí tem no Nordeste também, tem o Neon, aí tem os encontros da Amprotec, da Ampay, do Fortec, da BPI, e aí vai, né? Então a gente sempre tem uma oportunidade muito grande da gente se encontrar, né, localmente, e a ideia toda é que a gente possa trabalhar em sinergia, inclusive com os próprios encontros também, né? Mas vamos lá, né? Vamos diretamente agora para Varginha, onde temos Hélio Costa, porque, afinal de contas, essa é uma iniciativa do outro mundo. Obrigado. Bom dia, Henry. Bom dia a todo mundo. Eu estou empolgadíssimo. Infelizmente, não vou poder estar dia 16, porque dia 15 vai ser o nosso encontro dos colegas de inovação aqui. A gente resolveu fazer junto com o Pint of Science, aqui no sul de Minas, em Varginha. E aí nós estamos fazendo dois eventos no mesmo dia, no dia 15. Não conseguirei estar em São Paulo no dia 16, mas a minha dúvida é: eu estou vendo que dentro do grupo, pelo menos das duas reuniões, participei da última, estou participando dessa, vários atores importantes da nossa região aqui, de Minas Gerais, que não estão presentes. Já vi alguns de Minas, né, alguns colegas aí, mas tem alguns que não estão. E aí eu queria saber como é que está o movimento de chamada dessas pessoas. Vocês preferem que a gente chame
individualmente, por exemplo, eu tenho aqui na minha lista os colegas que são representantes de comunidades, ou faz alguma coisa mais aberta, vocês estão fazendo algum tipo de screening para poder aceitar as pessoas que preenchem o formulário? Como é que tá como é que a gente pode ajudar no processo de divulgação e se o objetivo é realmente divulgar amplamente ou se chamar individualmente aqueles atores que a gente já sabe que vão ter maior chance de contribuir? É isso. Harry? Vai, eu falo demais, Bom, fala você. não, eu acho assim, nós queremos, obviamente, estar sempre com gente que realmente possa contribuir, né? Às vezes, muitas vezes, a pessoa que é importante, ela é importante na difusão, na dar visibilidade para a instituição, etc. Mas, nesse momento agora, nós estamos abarcando pessoas que realmente possam contribuir para formar seus núcleos locais, né? E trabalhar nesse sentido. Então, nesse sentido, tipo, pessoas que, quando você é um tech advocate de Varginha e você sabe que outras pessoas não chegaram, cabe a você chamar esse núcleo, né? Montar esse núcleo para que você possa avançar e aí ele fazer parte da nossa rede. Mas nesse momento, exatamente, a gente está fazendo como o Harry diz, fazendo história com as pessoas que realmente põem a mão na massa, né? E que realmente fazem coisas diferentes, estão ali para colaborar, estão para levantar, arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer, né? Então tem às vezes pode ter passado pessoas que não se conectaram eventualmente, que aí nós não conseguimos atingir porque os convites foram sendo feitos com as nossas conexões, né? Ou a pessoa não se interessou em fazer parte. Então, o núcleo local ele é muito interessante porque ele vai detectar e vai trazer para a gente, inclusive, olha, eu queria fazer um negócio porque eu acho que aquela pessoa tem que estar com a gente. Ok, é só indicar e pode nos indicar e a gente manda o convite, né? Desde que seja uma pessoa que realmente faça coisas, né? Bom, só complementar a Sandra, tá, Hélio? Hélio, o site está aberto, o formulário está aberto, todo mundo aqui pode convidar mais gente. Então, assim, cara, convida. O que vai acontecer é o seguinte, né? Lógico que a gente quer ter junto conosco, qualquer organização, quer ter pessoas que, como a Sandra falou, que realizam disso, daquilo. A gente não está fazendo filtro. A verdade é a seguinte, quem se voluntaria, quer preencher o formulário, tá ok, tá dentro. A não ser que aconteça uma coisa que realmente deponha muito contra uma pessoa fazer parte de uma coletividade, a gente fala, tá bom, você tá lá, mesmo que seja assim, preenchi o formulário falando, não quero, não quero, não quero, não quero participar de nenhum desses negócios que estão aqui também, não quero, tá? Tô colocando tudo zero ali as notas, né? E preencheu o que não quero, beleza, mas você está conectado conosco. Só de você saber o que está rolando aqui, mesmo que seja para não fazer nada, não tem problema. O que a gente vai fazer, na verdade, é evitar que tenha aqueles que a gente chama de parasitas de rede, né? Que é aquelas pessoas que não fazem nada, vêm lá e postam um monte de entulho, né? De spam. Isso realmente a gente não vai permitir. É simples assim. A gente até fala que dentro das organizações que a gente participa de várias redes, né? Que são colaborativas. Quantos de nós, né, não participam de redes colaborativas? E quantas de nós não participam de redes colaborativas que queriam ser super abertas, mas depois de um tempo foram objeto de parasitas, né? Então, vem os parasitas e destroem a rede, né? Porque a gente tem que cuidar minimamente, né? Então, a ideia que a gente tem, né, aqui no Tech Brasil Advocates é que seja muito aberto mesmo, e que a gente não tenha que quase nunca interferir nesse tipo de coisa, mas, vírgula, né? Tem gente cuidando, só isso, né? Então é quase que assim, sorrir você está sendo filmado, né? Mas tirando isso, acho que quanto mais aberto, quanto mais a gente puder participar, melhor. Sabe qual é a ideia, Hélio? É para assim, cara, você quer criar, quase que assim, Tech Varginha Advocates, né? Não precisa ficar criando Tech Varginha Advocates que vai estar no. Porque tem várias cidades que são da cidade mesmo, né? Ligado ali ao Tech Global Advocates. Aqui a gente vai ter assim: ó, o Brasil está aqui e todo mundo que está aqui está conectado. Só um outro comentário também que é bacana, né? Quando as pessoas falam, né, de
da gente poder fazer coisas. O Tech Brasil Advocates está nascendo agora. O Global, ele já tem 10 anos. A gente tem, só na Inglaterra, acho que tem 24 grupos de trabalho. No total, são 42 grupos de trabalho. Então, até, né, Sandra, da última vez, pensando, não, a gente quer colaborar, quer participar, como que a gente faz? Gente, tem 42 grupos de trabalho globais já que a gente pode interagir. E já estão funcionando, né? Então, assim, para quem está com muita vontade, né, de fazer as coisas, o que é legal é que, nossa, só de saber que existem esses grupos já vai ser bacana demais, né? E agora a gente aqui, viu, Hélio, a gente está numa fase mesmo de, olha, imagina quantas associações tem que não estão aqui. Tem 400 membros, tem mais de 1.500 associações relacionadas à inovação, brincando tem aqui no Brasil. Associação, hub, os valleys da vida que a gente tem, então, você passa aí de 1.000, fácil, né? E a gente não tem aqui representado ainda, então trazer esse pessoal é uma parte legal, né, do nosso trabalho inicial aqui também. Mas vamos passar a palavra para o Arthur, Arthur, que na verdade ele vai falar que é Gibon, né? Porque está aqui no Brasil, o pessoal chama ele de Gibon. Olha lá, Gibon. É isso mesmo. Pessoal, bom dia a todos. Eu peço desculpa que a câmera está fechada, porque a minha conexão está bem ruim, está chovendo aqui. Eu estou falando do sul do Brasil, moro perto do Uruguai, no litoral. Está chovendo bastante aqui, a conexão está ruim. Dou parabéns aí pela iniciativa, um bom dia a todos. Eu tenho alguns amigos aqui na tela, que eu reforço aí o carinho, o parabéns e o bom dia. Pessoal, assim, ó, fica uma dúvida, é a primeira reunião que eu estou participando, até agradeço aí o convite, tá? Eu acho a iniciativa muito bacana, mas assim, estou fazendo isso há 14 anos, eu trabalho com inovação há 14 anos, né, de alguma forma. Hoje eu sou gestor de um parque tecnológico e, enfim, sou diretor da Amprotec, algumas ações aí que depois a gente pode conhecer melhor. Eu nunca vi tantas iniciativas como nos últimos anos com foco em inovação, e o Henry falava exatamente isso, né, das diversas redes, grupos que nós temos aí no Brasil. E a minha dúvida é, como é que o TBA vai trabalhar, vai se inserir nesse contexto para que a gente não duplique ações? Eu vejo muito isso. Eu fico muito feliz de tudo que a gente está conseguindo no Brasil, com várias instituições públicas, privadas, acadêmicas se envolvendo com inovação, só que tem muita coisa duplicada, esforços duplicados, ações duplicadas. E como é que a gente que está chegando agora aqui no TBA podemos, e como é que vocês estão imaginando que a gente vai trabalhar para melhorar todo o ecossistema de inovação brasileiro sem duplicar esforços, sem fazer o que outros já fazem, né? Até para não ter o outro problema que acontece no ecossistema, né? Que é o ciúme, a inveja nessa Arthur? seara aí complexa. Tá. Guimon, agora eu vou até pegar, viu, Sandra? Só que eu vou pegar essa bola aqui, porque, né? Depois eu complemento. Isso, agora eu vou fazer invertido. Gilmon, eu vou mostrar uma coisa de forma bem prática, né? O que a gente tem aqui, né? Talvez a resposta maior para isso é o seguinte, né? Antes de sair fazendo coisas, e mais uma coisa, em duplicação, o que a gente se propõe é o seguinte, né? É que nem Sun Tzu, né? Vamos conhecer o terreno, vamos conhecer os outros atores aqui em primeiro lugar. Então, só de nós conhecermos, por exemplo, quais são outras iniciativas colaborativas que a gente tem, quais são estratégias nacionais, a gente tem mais de 40 estratégias nacionais, pessoal, de internet das coisas, de inovação, de propriedade intelectual, disso, daquilo, de complexo industrial da saúde, de biotecnologia, de nanotecnologia, de grafeno, disso, aqui, ó, a gente perde a conta. É impressionante, né? Então, primeiro passo que a gente tem é mapear muitas coisas, e o segundo passo, como eu comentei, é não querer ser quem junta tudo. Na verdade, a ideia não é fazer tudo junto, mas é quem conecta a diversidade. Então, Gilmon, então, essa é a ideia. Uma coisa muito importante quando você fala do ciúme, disso, daquilo, qualquer coletividade, a gente é um pequeno grupo que a gente faz, exerce poder, né? Exerce a política no bom sentido da política, né? E é legal que a gente tenha isso. Então, a ideia toda não é substituir ou querer juntar tudo, mas é conectar os diversos, né? Então, a gente vai poder ter, em termos de prioridade, a gente tem essa infinidade de atores, cada um vai poder seguir tendo suas prioridades, cada um vai poder ter seus grupos,
né? E como que o Tech Brasil Advocates conecta tudo isso? A gente vai assinar milhares de termos de cooperação. Talvez um dia até venha assinar, gente, mas não precisa assinar. Porque é mais importante do que assinar um termo de colaboração é ter pessoas que são pessoas que fazem nas outras organizações conectadas por meio de um dos canais possíveis, né? Se tivermos outros que sejam conectores, melhor ainda, né? Quanto mais formas de conexão a gente tiver, melhor ainda. Então, Gibbon, a resposta é: a gente não está aqui para ser mais um, mas é talvez mais um que ajuda a conectar quem já tem, e que tem isso como missão. Tem até um nome em inglês para isso, que eles chamam de organizações backbone, em que elas não são as protagonistas das ações, mas elas ajudam a conectar os protagonistas, tá? Eu acho que com isso acho que resume bem. E em termos práticos, né? Tudo começa como antes de fazer qualquer coisa, antes de abrir grupo, antes disso, vamos ver o que já existe, como a gente pode colaborar melhor com o que já existe, para não virar mais um halo de dispersão de energia que a gente possa ter também, né? Mas, Sandra, pode complementar, por favor. Não, era isso mesmo, era isso mesmo. Nós somos conectores vamos dizer, todas essas atuações, essas instituições que estão fazendo coisas que muitas vezes são overlapping, né, que estão uma em cima da outra fazendo a mesma coisa. No Tech Brasil Advocates, você vai ver a ação espelhada, pronta para ser absorvida como informação, né? Então, o importante é isso, você vai ter um acesso à informação estruturada, organizada, e onde você pode ir para lá, pensar essa informação e seguir sua vida, né? Seguir suas conexões. Isso é muito importante, porque ajuda a facilitar os encontros com os canais, né? De ação, os agentes. Isso é perfeito, né? Sandra, aí tem uma coisa, né, complementando também, Gibbon e colegas, a gente, até mesmo a plataforma que a gente deve usar, né, para fazer as nossas interações, que é o Word Labs, é uma plataforma que primeiro, que é aberta, pública, né, e segundo, né, que já vem sendo utilizado por outros atores do ecossistema de inovação. Então, assim, gente, o Sebrae já está fazendo um trabalhão lá, acho que está há uns 4 anos já, o Catalisa Hub, né? Aí acho que o Fortec está se juntando também. Se não me engano, o meu, Gibon, acho que até é um Protec mesmo, né? Eu acho que deve estar conectando também por meio do World Labs, né? O É uma Fortec. proposta nossa de trabalhar pelo World Labs. Não, perfeito. Mas, Gibon, já pensou que legal, ó? Amprotec, Fortec, não sei se a B Startups também vai estar lá, a gente está lá, puxar mais coisas da Mentores do Brasil, que é uma rede aberta, de outras redes que são abertas também, né? Num ambiente que é mais produtivo do que grupos de WhatsApp, por exemplo. Só de fazer isso, né? Nossa, olha que legal, né? Quanto de grande produtividade que a gente pode ter, né? Então, isso acho que mais do que, né, falar e ilustrar é na prática mesmo, como a gente vai ver essas coisas acontecendo, né? Mas vamos lá, tinha alguém mais que estava com a mão levantada, não tinha, Sandra? Não, acho que não. Eu não vi, pelo menos. Vamos lá, né? Tá? Ó, se não tiver mais ninguém, eu vou começar a pegar pessoas assim que eu sei que já viveram muitas histórias, já viveram histórias no Innovation Brasil, na Ampay, né? Hoje estão ali na FAPESP, né? E ô, Luciana Hashiba, Álvaro, eu sei que você já levantou a mão, mas eu não posso deixar de pedir, porque a Luciana ela vai fazer aquelas perguntas mais difíceis assim para a gente, difíceis, mais relevantes, sabe, Luciana? Aquelas que fazem a gente pensar mesmo, né? Oi, obrigada. Só para começar, eu não estou mais na FAPESP. Depois que o Luiz Melo terminou a gestão dele, eu fiquei mais um tempo e acho que seria importante até ter uma pessoa da FAPESP aqui, dos programas de inovação, porque as coisas estão mudando lá. Acho que aí cada um faz seus juízos de valor, mas eu não estou mais lá, continuo conectada com as coisas. Eu acho que você já sabe, né? A minha questão com essas iniciativas sempre tem pessoas que acabam entrando com outras agendas tal, e que acabam prejudicando
esse olhar colaborativo e realmente de fazer as coisas é o que você falou, não tem problema monetizar, mas a questão é que isso não vem em primeiro lugar. E, via de regra, e você sabe, do Open Innovation BR, a minha crítica é essa, começa a entrar pessoas que querem fazer outras coisas e aí fica muito difícil, né? Então, eu falei para você, eu fiquei muito assim, receosa de entrar na iniciativa, mas confio muito em você, então falei, bom, vou lá e vou ver, mas isso é uma coisa que sempre me incomoda muito, assim como mentorias e tal, assim, o pessoal começa com mentoria já pensando que vai dar consultoria, que vai fazer outras coisas, não tem problema, contanto que o propósito venha primeiro, né? E aí entender um pouco isso seria bastante interessante. Hoje eu estou focada mais em estudar e tal, e isso é outra coisa, assim, para nós é muito interessante poder estudar, mas é algo que depois vira público para as pessoas. E isso é uma coisa que também muitas pessoas não entendem. Então, acho que são duas perguntas, né? Uma é como vocês enxergam isso, como de alguma forma, eu acho que tem que coibir essas segundas agendas que vêm em primeiro lugar. Não tem problema vir em segundo, mas em primeiro, de verdade, se eu começo a perceber, eu realmente saio de lado, porque fica muito difícil, né? E a outra questão é o quanto vocês acham que é possível estudar o que está acontecendo, e acho que com quem quiser estudar e tornar isso público. Acho que é uma coisa que contribui muito, né? Porque é construção, é estudo longitudinal que dificilmente se faz, né? Então, acho que são essas duas perguntas, Harry. Obrigada pela oportunidade. Só complementando, o Brasil, o Tech Brazil Advocates vai ter uma governança, né? Terá uma governança estruturada para exatamente evitar esse tipo de coisa. Ou seja, não é que só somos eu, Henry, etc. Não é assim. Vamos ter uma governança. Essa governança ela vai trabalhar para que o DNA dos advocates seja preservado, ou seja, que realmente o espírito colaborativo, o espírito de doação de trabalho, de conexões, e a vontade de melhorar o ecossistema, contribuir, possa ser a parte fundamental do nosso trabalho. Em relação à difusão de conhecimento, à produção de conhecimento, é exatamente isso. Os advocates, eles se juntam em grupos de trabalho internacionais, nacionais, enfim, propõem estudos, tem uma capilaridade absurda, 30 mil pessoas hoje conectadas de uma forma muito vívida, né, e muito intensa, que permitem captar informações de forma rápida e estruturada. Então, eu acho que, não sei se eu respondi suas perguntas, mas eu acho, Henry, se você quiser complementar, mas é basicamente isso. Luciano, eu vou fazer até bom, obrigado pelo voto de confiança, né? Eu vou fazer um comentário, assim, Luciano. A gente está com 465 pessoas no nosso fórum, né? Eu estava vendo ali das pessoas que são muito próximas, com quem eu já pessoalmente devo ter trabalhado aí ao longo de mais de 2 anos, ou seja lá o que for, né? Muitas delas 8 ou mais. A gente deve ter umas 400 pessoas, né? Então, existe uma coisa que se chama confiança, né? E, e prezar por essa confiança que foi depositada. Então, assim, esse grupo inicial que a gente tem, e eu acho que é muito legal, acho que nós todos vamos ganhar um presentão aqui de conhecer essas pessoas que fazem parte desse embrião do Tech Brasil Advocates, gente. É impressionante o que a gente tem, né? E o espírito dessas pessoas que até mesmo um certo desprendimento de chegar e falar, não, cara, parece que é uma coisa legal, é uma boa intenção e a gente está se juntando, né? Mas a ideia, né, Luciana, uma coisa que eu falava de outras comunidades, coletividades, eu falava, tem que ter uma coisa chamada, tipo, botão de pânico, sabe? Cara, deixa rolar, a comunidade tem que fluir mesmo, mas espera aí, não, ó, chegou, cruzou essa linha aqui, desculpa,
tem que chamar lá o tiozão lá que vai falar, ô, criançada, ó, esse negócio aqui está degringolando, esse negócio, daqui não, né? Dessa linha não passa, vão voltar para o normal, né? Mas, para falar bem a verdade, Luciana, é só de saber que existe esse botão de pânico, eu tenho certeza que essas pessoas que costumam parasitar as redes não vão aparecer. Porque parasita justamente porque tem a certeza de que vai rolar solto, né? Ou então falar, ah, não era tudo aberto? Então eu posso. Quem é você, Luciana, para vir falar se isso está certo ou está errado para mim? Fala, gente, cara, fazer spam, não tem dúvida que é errado. Ah, errado para você, para mim tá certo. Eu estou fazendo spam das coisas que eu acho que são importantes, né? Aí fica nesse papo aí de doido, né? Em que só os parasitas acabam prevalecendo. Então, essa ideia, tá, Luciana? De, né? A gente tem muita confiança depositada e a gente tem, muitas vezes, 10 anos de história. O Tech Brasil Advocates pode estar sendo lançado agora com esse nome, mas essa coletividade ela já existe há muito mais tempo e a gente sabe disso, né? Acho que essa é uma coisa muito importante, né? Quem tinha levantado? O Pedro Guimarães, do outro lado do Atlântico também. Vamos lá, Pedro Guimarães. Oi, bom dia. No meu caso, boa tarde. Prazer, obrigado pelo convite. Só partilhar três pensamentos para tentar ajudar, base da minha experiência. Um tem muito a ver com o que já falaram, que é como é que se garante a higienização deste ambiente, porque há esses fenómenos todos, não vale a pena ignorarmos. A segunda tem a ver com, é preciso haver a capacidade de haver se quiserem, uma agenda. Ok? Uma agenda, mas não tem que ser uma agenda da organização. Tem que ser uma agenda que é construída pela comunidade. E alguém tem que monitorizar isso. Porque senão o que acontece é que as coisas acabam por ficar demasiado fluidas. Como ideia para juntar pessoas, like-minded people, acho ótimo. Como ideia de poder eu conhecer uma pessoa que está a fazer alguma coisa que eu preciso e que eu consigo ter o acesso, seja nas pessoas que estão nesta tela, seja no outro país do mundo, fantástico, mas depois isto tem que ser orquestrado, porque senão o que acontece é que às tantas é um grupo de meia dúzia de pessoas que gostam de conversar e acabam por ter que conversar fora daqui e, portanto, isto perde a essência. E a terceira reflexão é que quando as coisas não têm um dinamismo próprio, a minha experiência é que muitas das pessoas mais valiosas saem, porque essas pessoas valiosas no bom sentido do termo, não estou aqui a fazer juízo de valor, mas aquelas que podiam ser os contribuidores mais úteis para o movimento, acabam por ser, pelas suas características, tão interessantes para tantas outras coisas, que preferem, optam por dedicar o seu tempo às outras coisas onde veem mais resultado. E quando digo resultado, não estou a falar de monetização, estou a falar de ver valor no meu contributo, bom networking, sentir que sou estimado e que sou ouvido, o que for valor para cada um, não importa, não é? Mas a minha experiência diz que quando isso não é assim, essas pessoas acabam por ir para os outros sítios onde se sentem assim e aqui perde valor. Pronto, era só três reflexões baseadas na minha experiência, porque eu sou completamente, como o Henry sabe, outros, enfim, conheço pouca gente aqui, conheço essencialmente o Henry, eu sou absolutamente colaborativo e tento fazer muitas coisas e participar em muitas coisas destas e fico muito triste quando falham e, portanto, quis deixar aqui a minha partilha. Obrigado a todos. Obrigado. Pedro, eu vou pegar aqui, como eu conheço o Pedro há mais tempo, eu vou pegar essa bola aqui também do outro lado do Atlântico aqui. Pedro, eu vou começar pelo terceiro ponto que você colocou, saída de membros relevantes. Talvez se a gente tivesse que colocar algum OKR, alguma coisa assim, essa é a maior métrica que a gente tem. Quantas pessoas relevantes enxergam nessa coletividade um local, um ambiente para eles exercerem sua liderança, vamos dizer assim, exercerem sua capacidade de realização. E aí eu, puxando isso, né, como um local para que lideranças realizadoras exerçam, né, sua capacidade de realização, eu diria que a isso vai puxar diretamente para aquilo que a gente gostaria que fosse o Tech Brasil Advocates. Esse é para ser um ambiente de múltiplas lideranças, de fato. Falando de agenda disso tudo, Pedro, talvez a gente possa ter uma agenda de coordenação das coisas que aconteçam,
mínimo, tudo bem, mas cada localidade vai ter sua agenda, sua pauta, disso, daquilo, vai ter suas lideranças locais, seus grupos de trabalho locais, que podem ser locais, nacionais, da forma com que as pessoas queiram fazer. A gente pode ter 4 ou 8 grupos que falam do mesmo tema dentro do Tech Brasil Advocates, a resposta é sim. Né? O que é importante é que as pessoas pelo menos se conheçam. E para se conhecerem, né, tem uma coisa muito legal que não precisa nem estar no Tech Brasil Advocates. A gente pode fazer isso até mesmo pelo simples fato de estarmos usando uma plataforma colaborativa. Né? Agora deu 9h30, pessoal, e principalmente no período da manhã, eu sei que a gente tem um horário mais apertado, né? Então eu vou fazer o seguinte comentário, Pedro, já para poder passar a palavra para a Sandra, e depois a gente continua um pouco mais com quem puder ficar. Na terça-feira da semana que vem, às 9 horas da manhã, nós vamos ter um treinamento de líderes de comunidade do World Labs. Tá? Então, vi até que o Fábio Sicília, da Academia Brasileira de Gastronomia, né, premiado lá com o primeiro, acho que o chocolate brasileiro, premiado lá em Londres, lá como, né, os prêmios maiores do mundo, está aqui conosco, né? Estou aproveitando para falar disso, porque toda vez que eu vejo o Fábio, eu lembro do chocolate maravilhoso da Galdens lá, né? Mas vamos lá. A própria, né, Academia Brasileira de Gastronomia poderia estar ali dentro. E eles não precisam estar no Tech Brasil Rockets, eles são eles, né? Mas o Fábio Sicília, só ele está conectado aqui. Olha que interessante, Pedro. Você viu que bacana, né? Então, olha que outra coisa muito bacana, né? Você pode ter iniciativas. Eu lembro da época da pandemia que teve, né, o Tech for Covid, foi lá de Portugal, super ativo lá, conectou um monte de cidades em Portugal. Cara, se tivesse aqui junto na mesma plataforma, Pedro, já estava ótimo. Aí, como que se conecta ao Tech Brasil Advocates? Se conecta, por exemplo, pelo fato do Pedro Guimarães estar pelo menos acompanhando notícias do outro lado, né? Então, por meio das pessoas. Então, a ideia é essa, Pedro, que é um lugar para as pessoas exercerem sua liderança, puxarem suas iniciativas, puxarem suas pautas, mas conectados, né, uns com os outros. E dentro do possível, se a gente puder coordenar alguma coisa, ótimo. Mas as pessoas se autocoordenam também, né? Mas então é esse local, né, que a gente tem, que é um local de reunir pessoas que são lideranças realizadores para que realizem melhor ao lado de pessoas que realizam também, né? Sandra, como deu 9h32, eu vou passar para a Sandra agora, e eu vou pedir um favor, pessoal, que depois a gente vai até fazer o final da nossa gravação, para as pessoas poderem sair também, né? Palavras finais, mas vou pedir para todo mundo já abrir as câmeras, que a gente sempre costuma fazer uma imagem final, né, para todo mundo, se possível, com câmeras abertas, tal, né? Mas conosco, palavras finais de Sandra Cini. Eu não tenho muito a acrescentar nesse sentido. Eu acho assim, o Tech Brazil Advocates, ele é um hub de conexões, onde nós teríamos trabalhos que nós vamos realizar em conjunto, nacionalmente ou internacionalmente, liderados, vamos dizer, como inspiração da instituição em si, mas a ideia é que os grupos atuem nos seus ritmos e na sua região, conectando pessoas e se conectando com o mundo. A ideia é exatamente abrir esses canais para que não sejam coisas só locais, só territoriais, e que sim a gente se conecte de forma mais intensa com o mundo também. Perfeitamente, então. Bom, pessoal, então para a gente fazer o nosso final aqui, né, a gente costuma sempre, né, comemorar cada um dos nossos pequenos passos, né? Então, vou deixar uma salva de palmas para nós todos aqui que estamos, né, aqui trabalhando aqui por mais uma iniciativa como essa, né? Não perca os próximos episódios. Terça-feira que vem a gente vai ter aí um treinamento, né, sobre o uso do Catalysa Hub, que aliás, Catalysa Hub não, né, do World Labs, onde está até o Catalysa Hub, que vai ser a plataforma que a gente vai ter as nossas interações também, né? Então, nos vemos na próxima terça-feira. Não perca os próximos episódios.